Alô, você! Mais um programa feito especialmente para você. Chama! Hoje, mas antes de eu anunciar essa especialidade que nós vamos conversar aqui, você vai adorar. Quero pedir para você curtir, curta a página, ajude, compartilhe. Esse programa é meu, seu, nosso, feito com todo carinho. E hoje, no nosso programa Papo Aberto, eu tenho o prazer de conversar com o engenheiro José Manuel Ferreira Gonçalves. Ó, tô falando engenheiro, mas se eu olhar o currículo, advogado, quase astronauta. Mas aí, hoje nós vamos bater esse papo com ele, um papo aí que a gente vai falar de vários temas, como tem que ser o papo aberto. E aí, fazer aquele programa descontraído para você. Primeiro, te agradecer por estar participando do programa Papo Aberto, patrocinado pelo Sindipeto Litoral Paulista e Federação Nacional dos Petroleiros. E aí, antes de eu abrir essa conversa, eu já vou cutucar. Eu sei que ele está também se candidatando para estar à frente do CREA. Disputar a chapa no CREA. O importante já tem o apoio do Papo Aberto do Sindipeto Litoral Paulista de pronto. E aí, José Manuel, me fala uma coisa. O CREA tem uma disputa aí, inclusive eu tive em Brasília, com o CFT. CFT, que foi instituído em 2018, tomou vários técnicos do CREA. Explica para mim, já abrindo esse papo aí, com essa pergunta capciosa. Edson, primeiro é um prazer estar com você aqui. O nome do programa é muito sugestivo, Papo Aberto. A gente tem que ser franco, como sempre na vida. O que acontece é que a engenharia soberbou. Quando você vem com soberba, você faz bobagem. O engenheiro não faz nada sem o técnico. E o técnico precisa também do engenheiro. Nós precisamos ter uma ligação forte. O engenheiro e o arquiteto também são muito ligados. O que aconteceu? Os arquitetos montaram um conselho, que é o CAL. O que os técnicos fizeram? Montaram um conselho. Porque eu acho que faltou habilidade política, de conversa, de franqueza. Sem ingenuidade, porque cada segmento tem a sua vocação, tem os seus interesses, as suas especificidades, particularidades, mas uma boa conversa continuada, né? Sem aquela ideia de que depois da conversa tudo se acerta, não é assim. A gente falava um pouco antes de começar o programa que a política não é uma linha reta, você tem idas e vindas, né? uma espécie de senoide nisso, né? Sobe e desce, e você tem que estar atento às situações. Faltou diálogo. Mas eu acho bom que os técnicos tenham feito o seu conselho, bom que os arquitetos tenham feito, e nós, a engenharia, também temos que evoluir em muita coisa. Porque a engenharia é sinônimo de soberania nacional. Você é da área do petróleo, uma área importantíssima. Acho que 12, 13 países do mundo produzem petróleo. Nós já somos o quinto. Pois é, olha só, de quantos países existem no mundo? Mais 200? 270, né? Pois é, nós estamos entre os cinco, nós não estamos mal na fita. Não. Nós estamos bem, produto do trabalho de vocês, petroleiros, né, de forma organizada. E nós, a engenharia, temos que ajudar nesse esforço, porque isso defende o país, coloca o país olhando para o futuro e, efetivamente, incluindo as futuras gerações. Também não adianta só olhar para o presente, para o próprio umbigo e achar que está resolvendo, porque não está. Perfeito. Eu perguntei, já comecei com essa pergunta bem capciosa, que a gente sabe que o Conselho Federal de Técnicos, como o Conselho Regional de Técnicos, CRT aqui tem em São Paulo também, foi instituído em 2018, né? Que o que ele falou, fragmentou, dividiu o CREA. Eu já fui inscrito no CREA, quando adentrei na Petrobras, a gente precisava estar inscrito no CREA. Para mim desenvolver minha atividade técnica de operação de petróleo e gás, eu não necessitaria pagar CREA. Então, a partir desse momento, como eu já sou advogado, pago OAB, já fui do conselho de contabilista, enfim, né? A gente se vira nos 30 no Brasil, né? Então, como eu acabei não pagando, recentemente eu tive no CFT exatamente quarta-feira. Ah, tá. Você mantém um vínculo, né, de alguma forma. Não, eu estive lá conversando com eles,
mais referente a um problema que está ligado ao setor de petróleo e gás, porque eles instituíram, isso é importante colocar esse aspas aqui, porque quem nos assiste, grande parte é a categoria petroleira e está muito diretamente ligado a esse problema. O que ocorreu? Foi instituído o CFT para regulamentar os técnicos aí e também, nesse inteirinho, os técnicos da área de indústria de petróleo e gás. Nós, da Petrobras, nunca pagamos, nunca foi obrigado técnico de operação. Não falo técnico de manutenção, de instrumentação, de elétrica. O técnico de operação nunca foi obrigado e a Petrobras, ano passado, anunciou que esse ano a gente teria que se inscrever. Só que tem um problema. Eu tenho técnicos de operações que tem 30 anos operando com acuidade técnica, só que eles não têm o diploma. Eles passaram lá atrás porque a Petrobras exigia nível médio, se especializar dentro da própria empresa, e hoje ele não consegue se inscrever no CFT, porque para o CFT inscrever você tem que ser técnico, você tem que ter o curso técnico, e esse curso tem que ser aprovado pelo MEC. Não pode ser qualquer curso. E é justamente essa questão que eu fui discutir com o pessoal do CFT, só para você entender. Por isso que eu fiz esse... Mas é um tema difícil, é um tema complexo. É uma autarquia pública federal. Sim. Também espalhado pelo Brasil inteiro. Tem o Conselho Federal e os conselhos regionais. Então, é uma missão importante. Agora, tem uma coisa que sindicato não tem. Você é um cara ligado à federação? Sim. A federação não tem. Que é fé pública. Esses conselhos, autarquias públicas federais, das profissões liberais, têm fé pública. Nós temos uma responsabilidade sobre os ombros, que é uma responsabilidade gigantesca, às vezes mal exercida. É preciso ter uma fase de transição, por exemplo, em relação aos profissionais que já são profissionais de tarimba, da lida. É preciso ter um período de transição oferecendo a eles por lei, porque tem que ter lei para isso. Tudo tem, em função de sermos autarquias públicas, é preciso lei, mas que o Congresso e que alguns representantes entendam e tenham sensibilidade para isso e façam uma flexibilização que não é arrumar docinho, não, para botar na boca de criança. É para reconhecer uma realidade profissional séria. Sim. Como jornalista, eu me lembro muito que os jornalistas, eu também sou jornalista, num certo momento, tinham os que eram da tarimba, já estavam lá, e tinha os que tinham feito faculdade mais recentemente. Sim, sim. Como é que você ia lidar com isso? É preciso uma flexibilização. Uma transição. E houve um reconhecimento num certo momento. Isso facilitou um pouco a vida de todo mundo. Mas é preciso caminhar. Caminhar, como eu disse no começo, não sei se cheguei a dizer aqui a você, ou antes do que a gente falava, começar com generosidade. Isso não é ingenuidade, não é ficar abobalhado, mas é ser generoso. Tem espaço para todo mundo. Sim, tem espaço para técnico, tem espaço para engenheiro, tem espaço para arquiteto, tem muitas profissões liberais. Só na engenharia nós temos 197 modalidades diferentes. 197. É muita gente e é preciso organizar isso com uma atitude que seja uma atitude não só civilizada, mas uma atitude onde haja um ambiente colaborativo. Não que você não vai ter disputas e não vai ter divergências, que são naturais, mas quando elas surgirem, resolver na base do bom diálogo. E aí, Zé? Posso chamar de Zé, né? Por favor. Zé Por Ferreira favor, Gonçalves. por favor. E aí, você vê, jornalista também. Eu acho que, e aí você está candidatando à chapa do CREA com apoio do nosso sindicato. Eu acho que o maior desafio dos conselhos, é sempre estar de olho no que está acontecendo no mundo, principalmente a gente que mexe com a área técnica e engenharia, é a área que estão diretamente ligada com o avanço da tecnologia. A tecnologia, elas podem mudar a nossa profissão do dia para a noite. Uhum. E além de valorizar as profissões, a área em comum, eu acho que o maior desafio no Brasil, que eu vejo, e aí falo como advogado também como uma pessoa que está dia a dia ligado com os problemas dos trabalhadores, é a questão dos pisos. Dos pisos, né? A gente, o que eu verifico ao longo dos anos? Se a gente buscar na década de 90 até 2000,
a gente tinha os pisos por lei, e aí no Congresso foi alterando esses pisos. Você vê a briga que foi pro piso da enfermagem, né? No outro governo aprovou e ele não conseguiu impor o piso porque teve até uma, não digo intervenção do STF, porque o STF é provocado, né? Intervém quem não é provocado, o STF é provocado. O partido entrou, o STF suspendeu o aumento e o Lula agora sancionou o piso da enfermagem. Hoje, no Brasil, a gente já tem um piso para engenharia, por lei? Existe porque o piso. De técnico não existe. Não, existe o piso, mas não é respeitado. Isso. Porque o engenheiro acaba não sendo contratado como engenheiro. Ele é contratado de outra forma. Isso prefeituras têm feito, isso empresas têm feito, e, infelizmente, o Conselho Federal e o Conselho Regional têm sido muito frágeis nesse enfrentamento. Eu quase não direi omissos, mas direi pelo menos uma ação combativa politicamente muito frágil, para ser um pouco mais sutil. Porque, primeiro, eu quero fazer só um esclarecimento importante. A campanha deste ano começa em agosto. Então, eu sou pré-candidato nesse momento. Eu estou conversando com a engenharia, com os companheiros, com os profissionais dos outros segmentos que são afins no nosso segmento, como é o caso dos petroleiros, dos técnicos, etc. Mas, por enquanto, nós não somos candidatos. Porque eles criam lá um sistema. É importante fazer essa distinção para que você nos entenda. Cria um sistema jogando para agosto e a eleição em novembro. Então, é proposital. Você reduz o tempo oficial de uma campanha que deveria ter mais tempo para que as pessoas apresentassem seus programas, seus pontos de vista e, sobretudo, seus compromissos. Né? Planos. Não adianta chegar e falar, eu quero isso, toma, qual o compromisso efetivo? Né? E eu acho que compromisso tem que ser escrito, assinado embaixo e registrado. Já está aqui. Meu compromisso era esse, continua sendo esse. E se não for, por tal motivo, tem que justificar. Né? Mas, então, eu quero dizer a você o seguinte, que a questão do piso é muito mais falta de atitude. Lei você tem, é o caso da engenharia, mas não adianta a lei não ter fiscalização e não tem o respeito da sociedade. Porque o engenheiro, eu sou de uma época que quando eu me formei, tinha um engenheiro que comprou ou alugou um imóvel na Avenida Paulista, colocou uma placa, o engenheiro que virou suco, que não tinha emprego naquela época de engenheiro. Era uma coisa. Hoje também, a situação é brava. Tem muita gente que virou Uber, com todo o respeito. A uberização é um serviço digno, etc. Mas o engenheiro que fez a faculdade, a sociedade investiu, a família investiu, ou ele mesmo investiu para aquela profissão, e no fim ele não pode exercer, porque não tem mercado. Agora, você falou de uma outra coisa importantíssima: tecnologia. Ciência e tecnologia, de mãos dadas. E a engenharia está de mão dada com esse segmento. Mas eu sempre faço uma observação. A tecnologia veio para facilitar a vida das pessoas, veio para democratizar o acesso às informações, veio para tornar mais transparente a questão pública, porque muitas vezes com a tecnologia você tem acesso a informações que demoraria demais. Né? Eu me refiro a licitações e uma porção de coisas, mas a tecnologia não pode ser feita de uma maneira irresponsável. Por exemplo, vender banco de dados para que alguém se aproprie disso e faça disso um balcão de negócio. A gente tem que ser contra isso e outras coisas que a gente pode falar um pouco sobre tecnologia, mas eu estive na Assembleia Legislativa há poucos dias atrás, um deputado que é nosso amigo, que é o Marculino, ele lança uma frente parlamentar da ciência e tecnologia, muito bacana, tinha gente da Embrapa, tinha gente de diversas instituições, nós estávamos lá para aplaudir de pé a iniciativa. A Assembleia Legislativa é uma caixa de ressonância importante da sociedade, não só da política. Né? Precisa estar no jogo, eu achei muito interessante. Agora, você junta tecnologia com coragem, com uma atitude de independência, porque quando tem que fazer crítica, tem que fazer crítica, né? O papo aberto é isso, né? Quando tem que lascar o pau, tem que lascar o pau. Mas também quando a gente tem que dizer, escuta, vamos estender a mão, que a providência é interessante. Foi o que eu senti. E aí você tocou em 3, 4 coisas simultaneamente, por isso eu juntei tudo aqui num pacote só. Deu um nó só.
Agora a gente vai mudar um pouco o rumo da prosa, porque eu vou aproveitar o conhecimento do nosso amigo engenheiro, mas antes eu queria falar para você, curta, compartilhe a página, promova, isso aqui é feito para mim, para você, para todos nós. Papo aberto, chama! E aí, mudando a prosa, a gente tá aqui na Baixada Santista, né? Maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Esse dia até o Márcio França estava, eu não sei qual país, se era Holanda, ali estava no país europeu. Ele foi visitar, né, o porto lá. Porto, e tinha lá um projeto do túnel, a travessia Santos-Guarujá, uma travessia seca, né, através de túnel. E ele estava até informando ali no vídeo. Soltou aí nos WhatsApp. Ele mostrou como é que faz. Olha, afunda. Isso, exato. Mas eu fico aqui imaginando assim, porque a gente tem que pensar sempre no seguinte, nós, como representamos o trabalhador da área do petróleo, mas nós somos sindicalistas. Então, pra gente, uberização, qualquer tipo de trabalho é digno. Sim. A nossa discussão, se esse trabalho vai ser formal ou não. Porque a formalização traz as garantias. Sim. Informal é marginalizado. Então, a discussão, acho que o pessoal se aprofunda demais e esquece os princípios. Essa é a discussão que eu faço até com meus companheiros, que às vezes eu tenho oportunidade, que são mototaxistas, são Uber, falo, não, a gente quer que você ganhe mais, a única questão é que a gente quer que você tenha as garantias. As garantias porque ao você sair da sua casa e você oferir renda para alguém, oferir lucro para alguém, não pode dizer que você é um empresário ou um empreendedor. Você está oferindo renda para alguém. Você está oferindo lucro para alguém. A partir do momento que você não puder se machucar e não puder laborar, essa pessoa continua tendo lucro. E você? Então, a formalização que nós queremos é formalização para dar garantias. E aí a gente tem leis que a gente pode... Não precisa ser seletista, mas se você pegar os autônomos hoje têm algumas garantias. Pode ir lá, se inscrever no INSS como empreendedor individual ou até pagar individualmente, ele vai ter alguma garantia. É isso que nós queremos garantir para vocês. Não é tirar o seu sonho de empreender, de conquistar e trazer bem-estar para sua família. Mas mudando a prosa, só peguei esse gancho que era importante. Nós temos o porto, sei que você tem conhecimento disso. Nós temos o modal principal do Brasil é rodoviário. Mas sabemos que os países que investiram, principalmente na área portuária do modal ferroviário, eles obtiveram êxito, reduzindo o custo de transporte, que isso que aumenta o custo dos insumos. E aqui a gente tem uma malha ferroviária, que eu sei que está tendo até investimentos, mas você acha que a saída para o Brasil ao aumentar as exportações é o modal ferroviário ou eu estou falando besteira? Não está besteira, não. Primeiro tem que pensar na multimodalidade. É preciso pensar que tem que haver uma integração entre os vários modais. O Brasil, tradicionalmente, mexe pouco com ferrovia, transporta pouco em cima de trilhos. Nós chegamos a transportar cerca de 80% ou mais em cima de pneus. O resto vai em cima de ferrovia. Nós temos aqui no porto, na área dentro do porto, uma malha ferroviária enorme. Exato. Mas temos um domínio ferroviário, temos um monopólio, na verdade, um duopólio ferroviário na mão de 2 ou 3 empresas. Então é mais do que um duopólio, que mantém o controle disso. Então nós saímos do rodoviarismo, começamos a lutar pelo ferroviarismo, mas infelizmente o Brasil jogou na mão de poucas empresas o destino do seu futuro. A ferrovia é o futuro do Brasil, mas não se pode. Porto de Santos é um exemplo. O empresário, dono da Rumo, que é um sujeito riquíssimo, que mora em Piracicaba, o senhor Rubens Ometo, ele quer ser dono do porto também. Inventou, porque como você vai ter uma composição férrea muito grande, longa, de mais de 1 quilômetro, não é mole, ele tecnicamente achou que podia fazer o que nós chamamos de uma pera ferroviária. Porque em vez de estar numa linha reta, a pera vai fazer um contorno e você agiliza isso, tirando aquela situação, digamos assim, de ineficiência. Afunilamento. Isso. Porém, isso tem que ser planejado, isso tem que ser discutido, isso tem que ser visto panoramicamente.
O que nós temos aqui em Santos, infelizmente, é o plano de desenvolvimento e zoneamento do porto muito mal resolvido. Outro dia vim numa audiência pública que aconteceu na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, e a discussão era sobre o Valongo. Valongo é uma área histórica importante. Um amigo nosso que assumiu a superintendência do IFAM em São Paulo e que é santista, que é o Danilo Nunes, sabe muito bem disso. É um avanço importante que você possa transformar aquela região do Valongo numa coisa mais útil para a cidade e para a região, etc. Porém, o preço que a cidade pode pagar para você mexer no Valongo é fechar os olhos. Eu disse isso para o promotor Cabral, que estava lá na reunião. Disse: olha, doutor, o senhor vai achar bonito isso, é bacana, porém não pode esquecer que nós estamos armazenando e estamos projetando o armazenamento e não só armazenar, mas manipular material altamente perigoso e explosivo, como aquele que destruiu um bom pedaço do porto lá no Líbano. Sim, sim. Lembra disso? Sim. Então, nós precisamos ter uma cabeça um pouco mais criteriosa quando eu me refiro a todos os segmentos. E, de novo, a generosidade. Parece que eu estou com essa palavra insistentemente, porque a porção territorial do Porto de Santos e Guarujá, que você tem as duas margens, Sim. precisa ser vista com um olhar que não seja só do lucro para uma empresa ou para 2 ou 3 grupos. Você falou em exportação. É importante. Esse senhor, dono da Rumo, quer exportar açúcar e também traz outros materiais, outras commodities, como, por exemplo, a soja. Né? Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só que o porto não é dele. Santos não é dele. O estado de São Paulo não é dele. Tem que ter um limite nisso. Nós temos que colocar um limite nessa história e dizer que aqui tem gente que pensa nas futuras gerações e que quer um porto organizado, inclusive com área pública, viu? Inclusive com área pública, sim. Porque tem o ecopátio, tem muita coisa que funciona no porto que merece ser mantido. Que bacana. E aí, você vê que a gente... O papo aberto é isso, né? Você sai um pouquinho de um papo e vai para outro. Ele falou dali do Valongo terminal. Eu, nas minhas viagens, nas minhas andanças aí, na grande máxima, as áreas portuárias, elas são bem, vamos dizer, bem afastadas do turismo. Elas não trazem uma percepção ali de histórica. E um lugar que eu adoro, que eu sempre vou, é lá no Pará. Eles pegaram a área portuária lá no Pará, pegaram lá o que a gente chama aqui, que esses nossos galpões, pegaram uma parte da área portuária e fizeram eu não vou dizer que é um shopping, mas fizeram toda uma orla. É lá em Miritituba, lá no Pará? Não, nessa lá região? em Belém mesmo. Em Belém mesmo, na área portuária de Belém. É. Até tem uns atracadores aí para ir para a Ilha de Cumbu, Algodoal, várias. Tem a navegação. Mas o que eles fizeram? Né? Eles fizeram ali na área portuária, que até tem uma via férrea, eles fizeram uns galpões. Esses galpões têm restaurantes, bares, lojas. E aí, eles revitalizaram aquele centro ali, perto de Ver Preso, ali pertinho do lado de Ver Preso, que é um mercado tradicional tradicionalíssimo, de Belém, ali do lado direito. Eles modernizaram e aquilo ali funciona à noite, mas é lotado de gente. E aqui a gente tem uma área portuária linda, maravilhosa, obviamente, pensando nessa questão que tem alguns substratos, alguns produtos que são periculosos, mas tem ali, a gente sabe que quando a gente vai fazer mapa de risco, a gente põe uma circunferência, né, onde são as pessoas impactadas. A gente tem uma área do porto muito grande, mal utilizada, com galpões aí despencando. Eu acho que poderia ter um investimento. E eu acho que parte disso, as associações de engenharia, eles tinham que forçar meio que isso aqui na Baixada Santista. Como você falou dessa questão da área portuária, você acha que existe um projeto aí, Reviva Santos, Reviva o Centro, né? Revitaliza Centro, etc. Já tivemos algumas iniciativas do governo, inclusive do prefeito anterior, fazendo esse trabalho. Mas melhorou.
Mas pode melhorar mais, não acha? Pode, mas tem que ter diálogo, tem que ter projeto, tem Sim, que ter sim. planejamento e tem que ter atitude, uma atitude de grandeza. Nós estamos falando do maior porto da América Latina. Nós estamos falando de um porto que está dentro da cidade, a cidade está dentro do porto. Sim. Tem que haver uma convivência inteligente. A gente não pode aceitar qualquer coisa. E para isso, eu disse lá para o promotor e para os meus colegas engenheiros que eu estava feliz de retornar à casa. Voltei a ser sócio da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, que é uma associação histórica, que merece o meu reconhecimento. Eu já tinha sido sócio há anos atrás, um período em que eu fui dono de uma emissora de rádio de Santos, que era a Rádio Atlântica de Santos. Depois eu fui embora para São Paulo, e durante um bom tempo fiquei em São Paulo, e retornei agora na pandemia, a morar uma boa parte do meu dia, ou dos meus dias da semana, aqui no Guarujá, aqui pertinho da cidade de Santos, onde nós estamos. Mas eu acho que tudo isso pode. Tem que olhar panoramicamente, de uma forma georreferenciada, colocar os pontos principais que precisam ser mantidos e olhar para a reforma que precisa acontecer. Não tem cabimento os armazéns caindo aos pedaços e a gente vendo, por exemplo, o argentino tendo feito o Porto Madeiro. Você conhece o Porto Madeiro? Conheço. Pois é, o mundo inteiro já conhece o Porto Madeiro faz tempo, né? Exatamente. Por que nós não temos capacidade de fazer isso? Exatamente. Tem que manter o que há de história ali, tem que manter o que há de história. Sim, sim. Para isso vamos ter legislação adequada, vamos discutir as coisas, mas precisamos fazer esse porto funcionar. E funcionar de forma harmônica, de forma produtiva, porque não adianta também você chegar no porto e ter aí uma pera funcionando se você não tem ferrovia para chegar até a pera. Porque nós precisamos facilitar e resolver. São Paulo, eu sempre digo isso, cresceu em cima de trilhos e a gente abandonou os trilhos. Sim, exato. Então nós precisamos recuperar tudo isso e não adianta funilar depois no porto dizer agora vocês têm aí um porto bacana se você não tiver o escoamento dessas mercadorias, dessas commodities com ferrovias em todo o estado de São Paulo. Sim, na realidade a gente sempre vê que há os pecados, né? Eu não falo que é erro, que é equívoco. Eu acho que eu falo sempre que é os pecados, né? O Brasil, na década de 50, com a nosso Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5 anos, houve um lobby muito gigantesco das montadoras de carro para que o modal rodoviário tivesse um investimento pesado do Estado. E, a partir daí, houve, basicamente, um abandono das ferrovias e até da navegação. Se fosse a gente pegar, assim, o Rio Tietê, que a gente vê ali, que é um canal, né? Quem olha, aquilo é um canal, né? Se aquilo lá atrás, tivesse um projeto que fosse usado para navegação, para deslocamento, hoje ele teria balneabilidade, porque teria dinheiro para investir no próprio rio. Então, concordo, acho que você bateu num ponto principal, que é isso. O Brasil, um país continental, não pode ser refém de um tipo só de modalidade de transporte. Tem que ser multimodal mesmo. E para a gente encerrar... Duas ordens aí, se quiser falar um tempão. Não é que a gente tem um tempo, senão o nosso produtor ele começa a fazer. Começa a ficar nervoso. Igual o Jô Soares lá. Faz tesourinha assim, manda cortar. Para a gente encerrar esse papo bacana que a gente conversou sobre diversos temas, eu queria falar para você o seguinte. Eu vi você comentando da questão do Uber, né, que engenheiro vira Uber. Eu vi você também comentando que em algum momento o engenheiro montou uma empresa, falou o engenheiro que virou suco. E aí eu queria, né, dentro do teu conhecimento, falar o seguinte, fazer a pergunta seguinte. Nós falamos sobre tecnologia. Falamos aí, tem a inteligência artificial, que vamos se dizer, os que têm conhecimento, os experts falam que tem algumas profissões que estão fadadas a acabar e a curto prazo. Porque o material que eu li fala que a partir de 2030, engenheiro de produção não vai ser mais necessário. Eu discordo. Obviamente que vários tipos de trabalho ao longo da história, eles deixam de ser necessários e outro tipo de atividade toma conta. Agora, se falando em engenharia, né, eu falo em engenharia de produção, que era o que estava, que é mais abrangente, nós temos engenharia nas mais diversas áreas,
Eu sempre levei a engenharia como uma atividade intrinsecamente ligada à tecnologia. Eu não consigo desassociar. Uhum. Eu não consigo ver... Mas não tem desassociação. eu não consigo ver um engenheiro desassociado à tecnologia. E aí eu estou falando de inteligência artificial. Você acha mesmo que a engenharia de produção vai parar de existir daqui em 2030? Nunca, nunca. Eu sou doutor em engenharia de produção, por exemplo. Sou mestre em engenharia mecânica. Então acertei na pergunta. Eu sou engenheiro civil de graduação. Eu posso te dizer o seguinte. Eu vou dizer o que a minha mãe preta dizia. Filho, quando a esperteza é grande, ela vira um bicho grande e engole o esperto. Não tem essa história. Por exemplo, toda vez, também vou falar uma outra coisa, que eu digo para meus amigos, toda vez que disseram para mim, olha, doutor, eu estou dirigindo aqui, mas eu conheço um atalho que vai facilitar, em vez de eu demorar tanto tempo e fazer esse percurso por lá, o atalho é bonzinho e vai funcionar. Eu dei com os burros na água, não tem atalho. Esse negócio de inteligência artificial é bem-vindo, mas o que não pode é criar problemas para a vida. Ela veio para facilitar a vida do ser humano, não veio para dificultar, não veio para embaralhar. Advogado, não adianta pegar uma máquina dizendo assim, a máquina vai pegar os textos, os artigos que estão em colisão. O que faz um advogado? Defende o cliente olhando para o texto da lei pertinente e diz, olha, vai prevalecer, na nossa opinião, esse artigo. O que faz o advogado no sentido oposto? Vai pegar o mesmo regramento ou um outro regramento que se aproxime, ou a jurisprudência, ou a doutrina, e vai dizer, não, não é isso. Eu defendo o posicionamento ao contrário desse. Aí há uma colisão de normas. Sim. Agora, a colisão de normas pode ser até mais evidente, mas a colisão de princípios é muito mais subjetivo. E aí não há máquina que funcione, porque é muito sutil. É muito sutil. Então, eu não acredito no encerramento do advogado. Aliás, teve um advogado nesses últimos dias que procurou usar esse mecanismo e deu com os burros na água. Porque o mecanismo artificial inventou jurisprudência inexistente. E ele ainda repetiu na pergunta que fez a esse mecanismo de inteligência, olha, você tem certeza que esse negócio existe? A máquina respondeu, sim, tenho. Ele deu com os burros, a água ficou numa vergonha gigantesca, porque você viu isso, né? E não existia nada disso. Então, não tem quem substitua esse lado humano, sério, sereno, firme, que acho que só o ser humano é capaz de imprimir. Que é, por exemplo, esse papo gostoso que nós estamos tendo aqui. Exatamente. Você não pode dizer, né, eu vou fazer assim, pergunta mecânica. Vou perguntar isso, tá. A resposta, às vezes, vem ao encontro da sua pergunta ou não. E isso é que vai enriquecendo. A tua pergunta pode estar dentro daquilo que eu estou imaginando ou não. Isso é que enriquece a vida. Então, eu não acredito nisso. Os desafios vão ser grandes, as sugestões que o próprio dia a dia vai trazer a cada um de nós vão ser gigantescas, mas nós temos que estar adaptados e preparados para esse imenso desafio. Perfeito. Eu acho que aperfeiçoa, né? Eu sempre falo, eu sou advogado e hoje, né, quando você advoga, o próprio cliente ele vai lá, entra no Google. Não, ele entra até no próprio site do TJ, para buscar informações. Do TRT, ele acompanha o processo dele. Ele acompanha. Então, você tem que só se aprimorar mais. Eu sempre falo o seguinte, quando a gente deixa de colocar a humanidade, a gente abre mão da nossa existência. Isso mesmo. Então, é o que ele falou aqui em miúdo. Isso mesmo. Você deixou de pôr a humanidade, você abre mão da nossa existência. Quero agradecer assim enormemente. Eu que agradeço. O José Manuel por esse papo descontraído, gostoso. Quero oportunamente, quando você montar aí a chapa e for disputar o CREA, a gente fazer aqui mais um programa para você colocar o seu plano, o teu programa de chapa. Eu acho que isso é importante, as pessoas que vão votar saber, né? Não é só votar na figura, votar naquilo que representa, né? Quais são os compromissos. Os programas que a gente precisa disso. Pessoas sérias, precisando de trabalho sério. Agradecer enormemente a tua presença. Perfeito. Esse bate-papo descontraído. Eu gostei também, muito obrigado. Pessoal, papo aberto, chegando ao fim. Aí, como é que é o bordão que você usa? Chama! Gostei desse bordão. Chama! Papo aberto. Curta a página, promova, compartilhe, nos ajude. É um programa feito para mim, para você, para todos nós. Valeu!